Não temais o que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Assim vos digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos e de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos e de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas aos que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzir às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos do que como o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convenha falar. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 12. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem. Você está ligadinho conosco na Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe. E também os irmãos também que estão pelas redes sociais. Vai trazer a nossa aula, né? Pastor Eliel Uller. Paz do Senhor, irmão Eliel. Amém. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, Claudino. E a paz do Senhor, os irmãos de casa. É tão interessante a gente ir nas igrejas e os irmãos falarem que ouvem, né? Que assistem, que estão acompanhando e que não perdem nenhum domingo. Quando perdem, sabem que vão procurar lá no canal e vai estar lá no YouTube, no canal Eliel Uller, vai estar lá. E por falar em canal, o Keniel Cidral é um menino que está agora arrumando essa parte da arte aqui, colocou umas fotos, arrumou o canal, ajeitou as playlists, porque eu comentei aqui que a gente tava meio bagunçado. O Keniel Cidral tá fazendo esse trabalho aí muito bem feito. Pois é, então tá tudo organizado. Tem a fanpage da Escola Dominical, ele é o Uller EBD também, que ele também está lá publicando o link, os irmãos estão curtindo, tá vindo notificação para mim direto. Então eu quero agradecer a ele por esse trabalho. Então, Pai bendito, nós te agradecemos por essa aula, pedimos que a tua boa mão esteja conosco. Nós que somos limitados a tua atuação, pedimos a tua vontade em palavras, em unção e revelação, para que o coração dos irmãos seja alcançado e edificado. Nós estamos aqui para edificar um ao outro, para servir o reino e a família. Que a nossa vida seja um reflexo da tua e que o nosso aperfeiçoamento que vem pela palavra possa reluzir ainda mais o caráter do Senhor em nós e que outras pessoas desejem mudar. Por isso nós vivemos e existimos dependendo da tua graça. Sabemos que há muitos irmãos enfermos que estão passando por momentos dificílimos, com a sua saúde bem agravada. Alguns sofreram acidentes e estão em hospitais se recuperando. Nós apresentamos todos os nossos ouvintes a ti, Pai, pedindo a tua boa mão, que haja uma restauração, que haja boa recuperação e que todos voltem para os seus lares felizes e recuperados para continuar suas vidas para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos estudando o quarto trimestre de 2023 até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então nós estamos trabalhando um tema missionário, né? Um tema que trabalha sobre missões. E hoje é a lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Aqui vai falar da responsabilidade da igreja com o sustento do missionário lá no campo. Como a igreja deve se comportar com o missionário lá no campo. O nosso texto áureo se encontra na carta de Filipenses, capítulo 4, e versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, depois que ele recebeu da mão deles, né? Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses, do capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20, que diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente viver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido
e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito ao dar e ao receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas também tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aqui o versículo 13 aqui é o que a gente deve cuidar, né? Ele ilustra bem que quando a gente não pode tirar um versículo isolado do contexto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu não posso pegar esse texto isolado e dizer, posso todas as coisas. Ele diz assim, sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, os extremos, né? Isso, eu posso passar por dificuldades e também posso estar em abundância, né? Eu posso viver dessa forma. Nos dois extremos é complicado ser fiel a Deus. Sim. É isso que ele está dizendo. Claro. E quando eu estou abaixo do nível da pobreza, é difícil também olhar. Há uma tentação de querer se beneficiar ou tal de algo, né? E quando está numa abundância muito grande, também é fácil de esquecer Deus. E ele fala dessas estar alegre e estar abatido. São os dois extremos difíceis também. Quando nós estamos muito alegres, ficamos distraídos. Quando estamos muito abatidos, ficamos desgostosos e amargurados. E esses extremos é terrível. Mas Paulo ele aprendeu a viver nesses dois pontos, né? A nossa introdução. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Igrejas não são iguais. E aqui em Camboriú é muito engraçado porque tem umas igrejas determinado estilo de liderança não dá certo. Você muda de um bairro para o outro, as igrejas têm uma característica própria. Tem uma igreja que é mais festiva, tem uma igreja que gosta mais de eventos, tem outra igreja que gosta mais do ensino, outros gostam mais de pregadores avivados. E assim é Corinto e Filipos. São duas cidades, não estão tão distantes uma da outra, mas elas são bem diferentes no quesito igreja. A igreja de Corinto tinha uma característica, foi uma igreja que deu muita dor de cabeça para Paulo. Paulo investiu muito mais tempo em Corinto do que em Filipo, mas a igreja de Filipos é a igreja bem mais generosa. Ela compreendeu a necessidade de ajudar financeiramente o apóstolo Paulo, como se ele fosse realmente, de fato, o pai deles, físico, mesma coisa. Ele mesmo falou, que eles o tinham como pai. Já a igreja de Corinto havia muitas confusões. Era uma igreja confusenta. Era uma igreja que disputava poder. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Tinha partidários dentro da igreja, grupos. O problema dos irmãos que estavam indo a julgamento dos ímpios para resolver questões que poderiam ser resolvidas na igreja. A autenticidade do chamado do apóstolo Paulo, que eles tinham uma cultura de não reconhecer Paulo, porque Paulo não havia caminhado com Jesus. Então essa igreja de Corinto fazia isso. Paulo reclamava sua autoridade como apóstolo, agia com severidade como um pai em relação ao filho que desobedece, mas quanto mais ele tentava se impor, mais eles se rebelavam e mais eles falavam coisas que ofendiam e machucavam. Embora não eram todos,
mas era uma igreja muito complicada. O capítulo 11, ele também está tentando resolver questões culturais da cidade, que virou doutrina em muitas igrejas. É o problema da ressurreição dos mortos, que muitos já não acreditavam e até ensinavam na igreja de Corinto que Jesus já havia ressuscitado com os mortos e que não haveria mais nenhuma ressurreição e que acabou, né? E aí Paulo tem que orientar isso só na primeira. Só que essa primeira já é a segunda, porque no capítulo 5, versículo 7, ele diz: já por carta vos escrevi. São cartas que se perderam. Acredita-se que houve aí 4 cartas endereçadas a Corinto e apenas 2 chegaram até nós. Imagina quanta coisa que ele tinha que resolver. Problema tinha que resolver. Ela tinha uma dificuldade de se sujeitar à autoridade apostólica. É uma igreja que queria mandar no pastor, mas só que não dá para andar sozinha. Tem alguns pastores que às vezes falam para mim: da igreja aí anda sozinha. Eu nem faço muita coisa, ela anda sozinha. Nenhuma igreja anda sozinha. Ela pode andar um pouco no embalo, porque está organizado, o departamento tem obreiros de confiança, mas se deixar sozinha... Daqui a pouco a tendência é criar um monte de problema. Isso, por causa da rivalidade, das brigas por interesse e também competições. O nosso primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. Texto da nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipos 4, 10 ao 20, vemos o obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Passou a ser um seguidor de Jesus. Sua vida financeira não foi mais a mesma. Uma coisa interessante, de fato, o apóstolo Paulo era um missionário que vivia por fé. Viver por fé não é viver à custa dos outros, né? Temos que cuidar com isso aqui. Sim, o texto bíblico que fala viver da fé é a salvação, né? A salvação. E não é viver à custa porque tem a fé que é dom, tem a fé que é fruto e tem a fé que é salvação. Isso. Por que Paulo recebe a oferta de Filipos, mas não aceitou a de Corinto? Ele disse na carta aos Coríntios, ele disse: eu tenho direito de viver do altar porque eu ministro no altar. Ele falou que ele tinha o direito, mas ele completa dizendo: mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Então ele vai explicar por quê. Porque enquanto ele estava em Corinto, ele fabricava tendas para que ele não começasse a anunciar o evangelho e imediatamente cobrar a ajuda financeira dessas pessoas que ele acabou de evangelizar. Então, para evitar esse constrangimento e não gerar um impedimento e não ser tido como um aproveitador, enquanto evangelizava Corinto, ele preferiu abrir mão do direito do sustento. Não que ele não pudesse viver da ajuda dos irmãos, visto que ele estava ali em tempo integral na obra. Mas ele trabalhou noite e dia. Ele disse: o que eu precisei quando estava no meio de vós, essas minhas mãos me proveram. Então ele disse que antes que eu morra, se alguém fazer vã essa minha glória. Então ele tinha essa honra de não depender, e ele preferia morrer a perder essa honra. Já a igreja amorosa de Filipos é uma igreja que já está plantada e na qual ele não está mais ali naquela cidade. Ele já está em outras localidades. Aí ele vai receber a ajuda dessa igreja e vai aceitar generosamente. Porque ele entendeu que a forma dele aceitar era também de abençoar os irmãos. Porque quando eu aceito com generosidade aquilo que foi me dado com tanta gratidão, isso vai gerar um fruto para quem doa. É isso que Paulo ensina. Então ele não quis ser tido como um aproveitador, mas ao mesmo tempo não tão orgulhoso ao ponto de não aceitar. Porque às vezes a gente tem aquele orgulho de não depender. É bom não depender, só que a gente precisa às vezes aceitar. Aceitar porque às vezes a gente não aceita porque a gente acha que é pouco, ou porque a gente não quer que a pessoa pense que a gente não tem, ou a gente não quer que ser visto como alguém dependente, ou alguém que não faz por si, né? E às vezes é ruim. Aceite. Às vezes essa recusa ofende. É tão bom quando a pessoa aceita. Eu achei tão legal assim, eu trabalhar numa casa, daí eu ia lá, comprava marmita e a gente almoçava junto na mesa, e a pessoa que é a dona da casa, ela também se servia da minha marmita e eu me servia do alimento que eles tinham colocado na mesa, o suco que eles fizeram. Então eu achei tão legal, porque nunca... Quem é que vai se preocupar com a marmita de, vamos dizer assim, peão de obra, né? Mas isso deixa a gente tão confortável que a gente está em casa.
Então, esse é um princípio, a gente tem que ter esse cuidado. Não depender, mas ter humildade para aceitar. Era nesse meio que Paulo vivia em relação a Corinto e Filipos. E a gente tem que entender de onde vem e quem dá. E se de fato a gente realmente precisa, ou se a gente tem humildade para receber. Então, tudo é um caso à parte. Por isso que Paulo recebe de Filipos, mas em Corinto ele abre mão. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, que por meio da secretaria ou dos departamentos de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança, em que um corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Uma coisa que a gente não pode colocar na cabeça é que o obreiro ou missionário é um mendigo. Ele não é um mendigo, ele não está pedindo esmolas. Ele foi chamado por um departamento para ir para um local específico, onde ele vai receber o sustento merecido pelo seu trabalho. Ele é um colaborador, ele é um trabalhador, ele é um obreiro. Que a palavra obreiro é digno do seu salário, que Jesus falou. A palavra obreiro ali é um trabalhador, é quem faz a obra. É a mesma palavra usada para um diarista contratado por um agricultor para fazer a colheita, por exemplo, do trigo e da cevada. É um trabalhador que vai trabalhar arduamente em tempo integral no ministério. Ah, mas ele não vai fazer nada. Tem alguns que não fazem nada, então não faz jus ao seu salário. Mas tem muitos que trabalham, e a maioria deles trabalham muito. Então não é um mendigo. E se ele receber, ele deve receber o suficiente, e não uma miséria. Ele tem que receber o suficiente para ele viver, porque o missionário também reparte. E ele tem filhos, e ele tem esposa, e tem que vestir esses filhos. E de vez em quando ele vai querer ir na cidade comprar uma pizza, ele vai querer comer um pouquinho melhor. E isso não há problema nenhum. O missionário, o obreiro, o pregador, ele não precisa viver com roupa rasgada a vida toda. Tem que se vestir bem quando pode. Claro que sim. Pessoas que têm essa ideia que a pessoa que vive de doação tem que andar vestido igual mendigo. Não pode ter um relógio bom, não pode ter um sapato. Porque alguém vai falar, pedindo ajuda, mas de sapato novo. E o sapato também é ganhado. Então a gente não pode ter esse sentimento, né? Porque aí a gente se torna avarento, né? Que é uma diferença da avareza e a cobiça. Porque a cobiça, quanto mais tem, mais quer. E a avareza, quanto mais tem, menos usa. E às vezes a pessoa tem, mas não investe. E aí fala mal de quem depende financeiramente da igreja. Merece seu trabalho. E por falar nisso, quem vai pregar na sua igreja também merece uma ajuda. Eu não estou pedindo para mim, estou falando no geral. Principalmente quem é itinerante, que não é meu caso. Eu não sou. Mas precisa de ajuda também, porque ele também é um obreiro que está a serviço da igreja e também tem manutenção de carro. Também o anjo não vai pôr gasolina, pode ter certeza que não vai. Ele vai ter que chegar no posto, não vai poder pagar com oração. Irmão, depois a gente ora por ti, nós vamos fazer uma oração. Não, uma oração não paga luz. Não vai dar para ir na Celeste e dizer assim, eu vou orar por vocês ou vou expulsar o espírito de cobrança e vocês não vão me cobrar água. Ele precisa também. Se você convidou, ajuste o valor antes ou pelo menos ajude essa pessoa, principalmente se é itinerante e vive da obra. Ele também é um obreiro. Mas eu acho que ele não merece. Não convide. Convide alguém da sua igreja então, mas não vá locomover alguém lá de outra cidade que gastou lá R$200 de combustível para dar 100. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deixa o irmão lá. E o pior, às vezes traz e o irmão gasta 200 de combustível e dá 100, mas chega no Congresso Geral, gasta 80 mil, 50 mil para trazer aqueles pregadores. Então isso aí também é outra questão. As esferas de sustento missionários. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, no caso que haja um cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar
de que Deus recebe a oferta que ofertamos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e a suprir de todas as nossas necessidades por causa desse investimento. Filipenses capítulo 4, versículos 18 e 19. Porque muitas das vezes o missionário, ele tem a chamada, ele não retorna, e a igreja abandona ele lá, ou não dá o suficiente, e ele está lá largado. Sim, há muitos... naquele país e não pode desenvolver muita obra. E tem país que o custo de vida é mais caro. Sim. Bem mais caro. Se você vai para um país que a moeda é o euro ou o dólar, em relação ao real brasileiro, tem que enviar mais. É isso que o escritor está dizendo aqui. Isso. Para proporcionar a vida que ele precisa viver lá. Isso, para se manter lá, né? Para se manter lá. E a igreja tem muitos empresários que podem ajudar. Podem mesmo. E aí, às vezes, cumpre aquele versículo da viúva. Porque os fariseus, que é essa classe empresarial, que às vezes fecha a mão e os olhos para essas pessoas, dão o que sobra. Não dão uma oferta sacrificial. E já a viúva pobre foi lá e colocou apenas 1 centavo, um valor irrisório, frente às ofertas grandes, o cheque que eles preenchiam no seu tempo. Às vezes a igreja, como diz o pastor Lucier, para alguém que precisa, às vezes não dá. E aí vai lá e dá para quem já tem. Então, quando a pessoa dá para quem já tem, às vezes é só um jogo de interesse e uma troca de favores. Isso. Eu preciso já de você. teve seu pago ali, né? Já teve seu pago ali. E por isso que Jesus disse que quando você for fazer uma janta, não convide os ricos, convide os pobres, que porque eles não devolver. vão ter como te pagar. E quando a gente não acredita na recompensa divina, a gente fica só no âmbito da troca de favores, da barganha, negociando com pessoas, inclusive lideranças, dando ofertas altíssimas com uma segunda intenção, de ser beneficiado de alguma forma. Então, quando a gente quebra esse ciclo, a gente olha para aqueles que são mais necessitados. E aquele missionário que realmente está lá trabalhando, lá na frente de batalha. Está em um lugar difícil, longe de todos, e às vezes precisa de uma moto e não tem ninguém que dê a moto, não tem ninguém que dê o carro. E aí, quando aparece alguém, graças a Deus, eu conheço muitos empresários que foram lá para o Nordeste, nas comunidades que os pastores obreiros estavam trabalhando lá, os missionários, e vão lá e cavam um poço e resolvem um problemão naquela comunidade como um todo. Quem é que fez o poço? Foi um empresário aqui da cidade e tal. E isso resolveu uma questão, porque aí o missionário, que é amigo desse empresário, também abre as portas da pregação para ele e gera aceitação. Então, a missão não é só a pregação, é você resolver um problema social também. Por isso que chama-se missão integral. E o dinheiro, ele aprisiona a gente. A gente vai ficando dependente, né? Porque como eu não sinto a dor lá do outro... É terrível você trabalhar. E aí eu tenho os desejos que eu quero satisfazer meus, e aí nessa balança sempre vai pesar o mais forte aquilo que eu quero satisfazer. Sei que há pessoas que estão me ouvindo que já se decepcionaram por ter ajudado, ou já foram enganados porque ajudaram. Eu sei que existe muito disso. Mas a Bíblia diz, não nos canseis de fazer o bem, como eu disse semana passada, que a seu tempo ceifaremos. Por que Paulo disse isso? Porque fazer o bem cansa por causa da decepção. Mas a gente deve insistir e investir naquilo que realmente dá fruto. Eu sou sincero, irmãos, eu já rejeitei muitos convites de trabalho, e eu trabalho assim, né, fazendo serviço nas casas, colocando piso. Eu já rejeitei por gente ser muito pão duro, porque eu sei que vai ser uma miséria, uma coisa que aí parece que nada dá, tá entendendo? Então, quando a pessoa não tem, mas quando a pessoa tem um monte lá e não usa nada aquilo ali, tá? O pneu da bicicleta careca, tá furando e tá lá remendando, o chinelo um é azul, outro é vermelho. Gente, compra um par de Havaiana. Não tem motivo para andar assim. É isso que eu me refiro. Eu não sou pregador de prosperidade, irmão. Não sou teólogo de prosperidade. Mas tem exageros que é demais. Os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. Antes de lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário.
tais como transporte do missionário até o local de atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que seja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país, condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. É que chega um ponto, às vezes, que o campo se paga, né, Fabiano? Sim, é que daí começa a crescer, né? Isso. Aí você ganha uma alma, ganha outra, daqui a pouco você tem uma comunidade, Isso. essa comunidade já começa a contribuir, então... Aí a vida melhora também, o próprio campo começa a se ajudar e a se manter. Em Lucas 14, 28 fala do planejamento, né? Mas eu acho muito interessante porque esse orçamento que deve ser feito aqui, antes de começar a construção, ele serve para a nossa vida como um todo, né? Aqui temos os Gideões, que muitos missionários vêm para a base durante o congresso, até também para estar prestando seu relatório pessoalmente aqui para os contribuintes. Eu acho isso muito importante. Isso tudo envolve gasto. A partir do momento que você começa a se locomover, começa a gastar. Quem quer economizar tem que se mexer o mínimo possível. Eu sei que assim, há um tempo atrás, acho que foi ali na pandemia, a Kátia e eu passamos um aperto financeiro, Fabiano, que nós tivemos que cortar gasto e fomos cortando tudo que a gente pôde e mesmo assim o dinheiro não dava. Até eu dizia pra Kátia assim, meu Deus, como que a gente cortou tudo e tem tudo isso de cartão? Estamos usando o Visa para pagar o Master já? E era uma situação complicada mesmo. E eu fui cortando até onde deu, mas aí por fim não tinha mais o que cortar. E aí a gente teve que economizar. Quando eu consegui ganhar um pouquinho melhor, que saí da pandemia, que melhorou, então sim, lá uma vez por semana ou de vez em quando, a gente sai de um culto e tal, vai comer alguma coisa. Mas também na medida, né? Eu não vou lá na Casa da Lagosta gastar R$2.000 numa refeição. Tenha certeza disso que eu não faço. Mas é a questão do orçamento. E esse orçamento a igreja deve fazer em relação ao missionário também, antes de enviá-lo. Para não acontecer desse missionário estar lá e a igreja ficar se batendo aqui, pedindo no semáforo, que assim, me perdoe, vocês não se ofendam comigo, mas eu não sou a favor de meninos e meninas da igreja, jovens, adolescentes, pedindo dinheiro no semáforo para fazer congresso. Não concordo. Então por que tu não ajuda? Não, às vezes eu ajudo lá no semáforo também, mas assim, se não tem dinheiro, não façam congresso com tanto gasto. Mas é porque tem uns aqui que são um pouquinho mais chique. Então vai e compra uma camisa branca melhor, mas continua branca, é uniforme. Não gasta com uniforme, faça um arranjo de flor simples, não traga ninguém de fora. É assim, a vida da gente é assim, mano, não gasta mais do que ganha. Organiza. Não podemos gastar mais do que ganha. Às vezes o líder se compromete em comprar o terreno do lado e se mete numa dívida. O outro vai lá e troca todos os ar-condicionados da igreja no próprio cartão de crédito e fica uma complicação, porque aí os irmãos que se comprometeram, todo mês tem que avisar, irmãos, está vencendo a conta do cartão. Então assim, eu aprendi a fazer esse planejamento, a contentar-me com o que eu tenho e a viver no meu nível de vida para não passar trabalho. Quanto mais orçamento e planejamento, menos sofrimento. Agora, planejar a vida inteira também e passar o tempo todo só planejando também não funciona. Tem gente que pesquisa viagem, eu vi uma frase muito interessante, dinheiro a gente não tem, mas é cada pesquisa de viagem que até Deus tem orgulho da nossa fé. Então tem gente que passa a vida planejando e nunca faz. Então, se você tem condições, planejou, comprou e pronto. Os princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. Parte A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades do missionário no campo. Ponto B. Sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente ao missionário de modo eficiente e responsável. Ponto C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis, que, em gratidão a Deus pela salvação, apoia a proclamação do Evangelho e por isso doa voluntariamente as ofertas para sustentar os missionários enviados. Ponto D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Ponto E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu anotei aqui. Primeiro, tem que ter organização. O departamento bagunçado sempre falta dinheiro, irmãos. E o dinheiro não rende.
seja no departamento de missão, seja nas suas contas em casa. Se não ter um, eu sempre disse, eu tenho na palestra sexta-feira, irmãos, o casal tem que ser um pouquinho mais calmo e o outro mais agitado. Um não se envolve muito, mas o outro cuida do financeiro. Quem anda igual louco de moto, se bater, vai ter que ter paciência lá no hospital, porque lá ele vai ser chamado de paciente. No trânsito ele não é, mas lá no hospital ele é. Ele é um paciente. Só que quando casa um paciente com outro paciente, aí, irmão, tenha paciência. A casa cai em cima da cabeça e não resolve nada. Então, assim, tem que ter organização. Segundo, as igrejas devem fazer isso de forma responsável. Pedir dinheiro para missão, coloca na missão. Vamos fazer uma oferta missionária. Está pagando construção de igreja na própria igreja. Está pagando o faxineiro que está limpando o templo. Vai pagar uma reforma ou a troca de um carro. Está fora, vai perder o crédito. E outra coisa, voluntariamente, isso como uma resposta de gratidão. Irmão, não tem outro motivo melhor para contribuir do que gratidão. Você pode procurar na Bíblia, mas a melhor resposta que eu encontrei sobre motivação para a contribuição é a gratidão. Eu ser grato a Deus pelo que Ele fez e me deu, e eu retribuir isso na minha forma generosa de contribuir para missões. Paulo diz, não por necessidade nem por obrigação, mas cada um contribua segundo propôs no coração e com alegria. O sustento deve ser mais do que o básico, ou seja, não pagar o mínimo do mínimo e nem diminuir o pagamento. E de vez em quando aumentar, porque a inflação também aumenta e o dinheiro vai perdendo o seu valor. Então é importante a gente pensar nisso também. E o último sustento deve ser feito de uma forma constante, permanente e contínua, porque o missionário tem que comer todo mês. Às vezes tem gente que não cuida nem do cãozinho, quer cuidar do missionário. Deixa o cãozinho com fome, com sede, mas diz, não, missionário eu vou cuidar. Cuida um mês, no outro mês abandona. Esqueci. Ou se faz de esquecido, né? E aí a pessoa tem que estar cobrando, e é ruim cobrar. Ô irmão, vai pagar? Eu pago quando eu posso. E às vezes é a pessoa que precisa, né? Quando é a pessoa que tem outras fontes de renda e você conversou, não tem problema. Mas, Fabiano, é triste quando a pessoa só tem aquele dinheirinho, tá esperando para receber e a pessoa não paga. A Bíblia ensina isso a Provérbios, né? Se está na tua mão. Se está na tua mão, não diga para ele, vem outro dia se tu tem agora. Se tem agora. E eu já vi pessoas que faziam o pagamento, que era essa enrolação. Pagava sexta-feira à tarde, depois que o banco fechava, em cheque, para a pessoa só procurar para pagar na segunda. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou Filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, as necessidades do missionário não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis e que eles confiam para preservar no apoio à oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. O irmão Luiz Fabiano colocou, é sempre uma bênção promover congressos e outros eventos na igreja, desde que seja com simplicidade e prudência. Porque se não houver simplicidade, gente, uma coisa que mais empobrece é a falta de simplicidade. Hebreus 13:5, né? Contentai-vos com o que tendes. Não é ser acomodado, mas ser grato pelo que já tem. Então a gente tem que pensar nisso. É importante ter simplicidade. É importante viver na medida que a gente alcança, para evitar exageros. E quando fazer congresso, pelo amor de Deus, faça com simplicidade e prudência, que fica muito melhor. Nosso terceiro tópico, aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos e a igreja de Coríntios, vamos fazer um contraponto, né? Ao contrário da igreja de Coríntio, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a igreja de Coríntios ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 e 7, capítulo 12, versículos 1 ao 31, 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 7. Seus membros demonstraram insensibilidade contra o sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas
para que o apóstolo pudesse exercer sua atividade. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Então, a igreja de Filipos e a igreja de Coríntios, aí a diferenciação. É que a igreja de Corinto, ela questionava muito a ajuda para o obreiro. E às vezes é uma igreja muito forte, mais rica, bem abastada, mas cheia de razão. Aí eu digo o seguinte, irmãos, quando você convidar alguém para ir na sua casa, essa pessoa ela deve se alimentar do que você tem. Você não precisa sair correndo no mercado, comprar carne mais cara, que você nunca comprou para sua família. Não faça isso. Se a pessoa chegou na sua casa, ela vai se alimentar junto com vocês do que normalmente a sua família come. E eu li aqui a mensagem aqui do irmão, nos congressos que se vê algo totalmente diferente na realidade cotidiana da igreja. Quer dizer, a pessoa nunca colocou os pés na beira da praia num restaurante, mas vai num congresso levar o pregador. Mas outro dia ele passa de bicicleta na frente para ir trabalhar. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não é o seu nível, entende? E tem pregador que ele não devia convidar nunca. Teve pregadores aqui que o pastor foi buscar no hotel, ele olhou o Fiat Uno e disse assim, o quê? Tu veio me buscar com isso? Aí o pastor disse, é o que tem, entra aí. Aí entrou dentro do Uno, se espremeu ali, porque se achava muito grande, e veio, reclamou e tal. Daí esse pastor pegou e contou que o pastor presidente, reclamou do carro. Aí o pastor que na época pegou e ligou para ele um dia, vem cá, eu quero falar contigo. Ele chegou aqui no escritório e estava o pastor sentado do lado. Daí o pastor disse assim, é verdade que ele reclamou do carro, que era um Uno? Reclamou sim, pastor, disse que não queria vir. Não, eu falei que a gente ia demorar muito para chegar. Ele disse, mas nós viemos em 120, só se tu queria vir voando. O pastor pegou e confirmou, não, é isso mesmo. Reclamou, disse que não ia entrar nisso, falou nisso, como se o carro fosse uma coisa qualquer. E ali o pastor pegou e deu um sermão nele, orientou ele a ser mais humilde da próxima vez. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou que a igreja de Corinto, que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual e que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Na verdade, a palavra investimento, ela significa algo que você põe o seu dinheiro e recebe lucro. Isso é um investimento. E na obra de Deus, o investimento é Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então nós sabemos que Deus vai abençoar a vida de quem contribui. Então quando Paulo fala em 2 Coríntios 9 e 7, que ele vai falar sobre a ajuda, a continuação do texto fala sobre essa abundância de graça que Deus vai derramar. Ele diz, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Aí ele começa, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Quer dizer, quando você ajuda no sustento, Deus abençoa a sua vida espiritual também. A fim de que, tendo sempre em tudo, agora fala de totalidade, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Isso é uma bênção que Deus manda para quem contribui. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Aqui é a bênção da multiplicação, que Deus está falando através de Paulo, sobre a bênção da multiplicação que virá em abundância. Para que em tudo enriqueçais. Aqui a riqueza é total. É o que a gente chama de prosperidade. E como que começa todas essas bênçãos? Cada um contribua segundo propôs no coração. E eu não li tudo ainda, tá? Porque ainda tem mais detalhes aqui, ó. Para que a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Quer dizer que quando a gente se ajuda, Deus é glorificado pela nossa união e generosidade. E quando a gente abandona o missionário, abandona a pessoa, os outros ficarem sabendo disso, vão reclamar
da falta de generosidade e espontaneidade dessa igreja. Pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa do excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Dom aqui é presente, é aquilo que Deus nos dá graciosamente. E se Deus nos deu, a gente reparte, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito da palavra. Aquele que é instruído, reparta com os outros os seus dons também. Então a gente empresta a nossa capacidade para alguém, seja no nosso tempo de serviço, que isso é dinheiro, seja na nossa disponibilidade de tempo, naquilo que a gente se prepara, tanto para cantar, quanto para pregar, quanto aconselhar e liderar também. O resultado, aquilo que ele produziu e ele escreveu, mesmo com uma igreja ingrata, chegou até nós como mensagem inspirada por Deus. Faça a obra de Deus. Ame a obra de Deus e não espere aplauso, porque se não vier, você está no lucro. Agora, se você espera demais das pessoas, a decepção é muito grande também. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, versículo 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o servia com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente do campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atendamos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos de Deus. É como diz aquele ditado, terra, né? Dinheiro de Deus está no bolso dos crentes? Está no bolso dos crentes. Né? E aí os verdadeiros crentes, né? Os que têm consciência, os que são maduros, né, na fé, têm esse entendimento e contribuem e assim o fazem, né? É o texto de Lucas 8, Fabiano, fala das mulheres que eram mantenedoras do ministério de Jesus. Elas abençoavam ele com os seus bens. Isso. E eram as mulheres que faziam isso. E Jesus não tinha problema nenhum de masculinidade por conta disso, mas aceitava a ajuda delas também. Os Gideões Internacionais também fazem um trabalho extraordinário na distribuição de Novo Testamento, com Salmos e Provérbios anexados, né? E tem tantas formas de evangelizar. Eu estava me lembrando aqui do moço que a mãe dele bebia, e ele perguntou, né, convidou ela para ir na igreja. Ela disse para ele: eu só vou se tu me pagar uma cerveja. Ele falou para ela assim: eu pago 2. E ela foi. E naquela noite ela se converteu, né? Não precisou nem pagar as cervejas. Às vezes a gente quer expulsar alguém para fora porque fuma, mas deixa essa pessoa ali porque ela está começando. Daqui a pouco ela para. A gente tem que ter paciência com os fracos. Empurrar para fora, gente, é tão fácil. Machucar é tão simples. Mostrar que a gente é santarrão, pisando nos outros que estão começando a fé agora, é muito fácil. Agora, trazer para perto de Jesus, ensinar, trazer a Bíblia para essa pessoa, doar uma Bíblia para esse novo convertido, doar uma saia para essa irmã que acabou de se converter, aí é outra história. Jesus diz que a rede do pescador passa no mar e apanha todo tipo de peixe. Quando chega na praia, eles separam os bons dos maus. Nós ainda não chegamos na praia. Pare de ficar separando. Pare de ficar elitizando e criando grupos e formando ideias, porque isso não vai levar a nada, só rivalidades. Nós não precisamos de rivalidade, precisamos de unidade. A igreja, como diz a Bíblia, era uma só, a alma e o coração. Eles estavam unidos, unânimes em um só propósito. Por isso que a igreja chegou até nós. Porque um dia a gente vai ser cobrado de tudo isso, né? Um dia vai ser colocado diante. Às vezes nós temos uma visão de nós mesmos que ela é errada, né? Ela é falsa, uma percepção falsa das nossas próprias atitudes. Cabe a gente fazer uma reflexão de como nós estamos agindo e se realmente estamos contribuindo para o reino de Deus. Bom,
Chegamos ao final da nossa aula, nossas horas também se passam, né? Hoje é domingo, temos culto aí em todas as igrejas. Convide alguém que você saiba, está passando por dificuldade. Vamos à igreja. Não seja um xiita, um chato, como diz o irmão Eliel aqui, mas peça a Deus sabedoria. Senhor, essa pessoa precisa de ti, Senhor. Me dê sabedoria de como falar, me dê uma estratégia, né? Uma estratégia de como chamar essa pessoa, de como colocar, de como atrair essa pessoa. Cabe a você anunciar o evangelho. Anuncie, fale, contribui, ore com a obra missionária, para que a palavra de Deus se expanda cada vez mais. Os tempos estão se tornando difíceis e cada vez mais se aproxima a volta de Cristo. E você ainda que não é inscrito no canal do irmão Eliel Uller, por gentileza, se inscreva no canal do irmão Eliel Uller e ative as notificações. Então, irmão... Deus, obrigado por essa aula. Apresentamos cada ouvinte, os que estão trabalhando, os que estão almoçando, os que estão viajando, os que estão aí no presídio, os que estão hospitalizados, os que estão na rua. Que o Senhor venha abençoar infinitamente, dando muito mais abundantemente a sua graça e prosperando em tudo e em todas as áreas, para que a família seja abençoada e feliz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Querendo Deus, no próximo domingo estaremos aqui. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem.